Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um Gaúcho Cast no ar e hoje com uma convidada muito especial e não podia ser diferente no Dia da Mulher, né? Dia Internacional da Mulher. Hoje estamos recebendo uma convidada muito especial, a Ju. Ajuda, moça Biju. Moça Biju Beijinho. vai contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e o mais importante, né? Falar sobre empreendedorismo feminino. E aí, Ju? Olá, tudo bem? Muito bem. Eu não sei se é boa noite ou bom dia, mas tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar a minha história, né? Contar um pouquinho da Ju, da moça Biju, da minha história até aqui. E ainda mais nesse dia, que é um dia dedicado às mulheres, porque todos os dias é o nosso dia, né? É só um dia mais para dar um pouquinho mais de atenção que a gente merece. E como entrevistar uma empreendedora é muita responsabilidade, eu trouxe comigo também a minha esposa, minha sócia, minha parceira de vida, Daniela Lefa. Fala aí, Dani. Então, gente, eu tô muito feliz, né, que a Jo pode participar aqui com nós e representar as mulheres empreendedoras, né, nesse ramo que ela trabalha, depois ela vai contar um pouquinho mais para vocês, mas ela, sem sombra de dúvida, é uma mulher, assim, que faz com que a gente queira sempre melhorar para ser uma pessoa melhor, para poder atender melhor os clientes, porque ela passa isso, né, com o atendimento dela, com a dedicação, com a disciplina dela. Então, essa escolha nossa foi muito por conta disso, dessa mulher maravilhosa que ela é, e de toda a trajetória que ela vai contar aqui um pouquinho para vocês. Tem como competir com essa mulherada, né? Não tem como competir. Uma puxa saco da outra, né? Depois eu vou ter que compensar com o patrocínio, né? Então, minha gente, a Ju é proprietária da Moça Biju, onde toda mulherada de Torres, Caxias, no Rio Grande do Sul inteiro frequenta aqui na Joaquim Porto, na hora que vocês estão olhando imóveis aqui na Imóveis Gaúcho, tá? A mulherada tá ali investindo, Tá investindo, beleza, né? exatamente, investindo. Que acessório feminino é um investimento. O acessório, ele pode... Vocês podem aplicar isso na imobiliária. O que a pessoa tiver de acessórios, tu já consegue ver o perfil dela. Qual é o perfil dela? Se ela é arrojada, se ela é perfil moderado, se ela é conservador, tu vai observar isso nos acessórios. Veja bem, como é importante tu ter uma loja de acessórios do ladinho da imobiliária. Inclusive, pessoal, eu estou usando os acessórios da Moça Biju, né? Então, estou passando também uma mensagem para vocês, né? Você tem que passar uma mensagem com os acessórios. E o mais importante que eu falo, minha gente, é a história das pessoas. Ninguém chega a lugar algum se não honrar sua própria história. E hoje a gente vai trazer aqui um pouquinho a história da Jo, que é muito bonita a história, a trajetória dela até aqui, como empreendedora. Mas então, no podcast é quanto tempo? É meia hora? Vai ter que cortar, vai ter que botar ali no rápido 3 vezes. Né? Mas então, assim, eu quero agradecer mais uma vez então, a oportunidade do Jabez, da Dani, né, e dos Móveis Gaúcho, e de eu poder contar a minha história para vocês. Eu espero que seja uma história que vocês se inspirem, né? Bom, como eu disse assim, existe, né, a história que a gente começa a contar, tem uma linha do tempo, mas tudo ela vai se laçando, né? Então, a gente vai falar aqui da minha história, sobre investimento, sobre o ramo imobiliário, mas eu contando um pouquinho da minha história para vocês já verem que tá tudo ligado, né? Não é o que tem a ver, tem tudo a ver, né? Então, começando a contar a minha história para vocês, eu me chamo Jussiane, eu tenho 38 anos, né? 38 anos, sou casada há 17 anos, e tenho uma filha de 6 anos. E hoje, atualmente, 2 cachorrinhos, tá? Tinham 3, agora só 2 cachorrinhos. Eu vim, né? Eu nasci em São Paulo, me criei em Chapecó, e depois aí, bem no interior de Chapecó, e me criei em Cachoeirinha, enfim, e estava até 2022 morando em Cachoeirinha. Pela toda a minha história, que eu estou resumindo para vocês, de ter vindo de uma família que eu não sou herdeira, né? De ter muita escassez na minha história, eu sempre tive muita vontade de fazer as coisas, muita vontade de ter as coisas, né? Então, eu sempre tive sonhos, e eu acho que todo mundo tem que ter os seus sonhos e ir atrás deles. Então, né? Quando eu tinha, sei lá,
14 anos, não, vem antes a minha história com vendas, tá, gente? Eu quero falar para vocês que tudo isso que a gente vai estar falando tem muito a ver com vendas, né? Eu na escola, eu já vendia baldinho de flores, pulseirinha com nome, né? As pessoas, então tu vai vendo que aquilo ali faz parte de ti, desde quando tu se entende por gente. Então na escola eu fazia pulseirinha com nome e fazia os baldinhos de garrafa PET para vender na escola. Nunca fui boa em cobrar, tá? Então, administrativo não era ótima vendedora. Minha irmã que ia lá e cobrava, que hoje minha irmã é minha contadora, né? Então, assim, para te ver como as histórias começam desde lá, né? Então, e por essa questão, assim, preciso ter algo seguro, preciso, né, estudar. A gente tinha que estudar para poder ser alguém na vida, né? Então, eu conheci algumas pessoas na minha vida que eu digo que as pessoas, elas fazem parte da tua vida, às vezes não constantemente, elas não sempre, mas elas vêm num período da tua vida onde elas estão ali por algum propósito. E eu conheci uma pessoa que disse pra mim assim: Ju, tu tem que fazer o concurso público, né? Tu precisa passar no concurso público, tu precisa estudar para isso. E comecei a estudar, né? Com 14 anos eu já estava fazendo um curso de informática, lá foi o meu primeiro contato com vendas e tal. E com 23 anos eu entrei no Banrisul, né? Fui bancária, então, por 15 anos. Eu entrei no Banrisul pela segurança de ter um bom emprego, né? De faça chuva, faça sol, né? Eu estar lá e ter o que receber. Mas antes de entrar no banco, eu trabalhei muito, assim, com vendas, né? Então, vendas de consórcio. Eu tinha que bater de porta em porta, pegar uma lista telefônica, né? Uma lista telefônica e ligar. E ter que dizer: olha, eu sou Jussiana, eu trabalho com consórcio. Toda uma apresentação. Então, quando eu entro no banco e eles querem me colocar na retaguarda do caixa, foi assim, não, só um pouquinho. Eu quero trabalhar com pessoas, né? Eu quero trabalhar com pessoas, eu preciso ver pessoas, né? E aí eu fui para frente, para atendimento, e lá no banco, quando eu descobri que os clientes vinham até mim, que eu não precisaria ligar nem me apresentar, e se eu ligasse para o cliente, que eu falasse o nome do banco, já dizia tudo, eu não precisava explicar o que era, né? Então, foi uma grande oportunidade onde eu ia fazer o meu salário, onde eu ia fazer a minha vida e fazer meu patrimônio, né? Então, ali eu fui vendo as oportunidades. Então, foi passando. O primeiro ano eu já fui gerente de pessoa física, o segundo ano gerente de pessoa jurídica, e assim fui fazendo a minha carreira dentro do banco, né? E no banco, o que eu sempre valorizei são as pessoas, né? Então, eu digo, independente do cargo onde tu esteja, do momento onde tu esteja, o que eles vão lembrar? É como o Jabez trata as pessoas, como a Dani trata as pessoas, como a Ju trata as pessoas. Então, eu sempre valorizei muito as pessoas. Então, o que eu digo? Lá no meu primeiro ano de banco, ao realizar meu grande sonho, conheci um cara fantástico, que foi o meu primeiro gerente lá, que ele disse assim pra mim: Ju, por que tu chega atrasada todos os dias? Porque eu tenho que pagar um ônibus de Cachoeirinha até Porto Alegre, de Porto Alegre tem avião, por que tu não compra um carro? Eu fiquei me assim: você tem noção de quanto eu ganho? Ele falou: não, filha, é só tu vender. Se tu vender, tu vai ter um extra e tu vai pagar teu carro. Então, foi uma pessoa que deu um norte, uma direção. Exatamente. Então, para eu poder aumentar o meu salário, eu vou ter que vender, para eu comprar um carro. Em um ano de banco, comprei meu primeiro carro. Fiquei muito feliz, muito realizada. E a gente vai, né, galgando sonhos, né? Então, eu já namorava isso nessa época, né? Meu marido já namorava ele. E a gente tinha um sonho de ter a casa própria. Começamos com um apartamento pequenininho, de 45 metros quadrados. A gente vai ficar pouco disso aqui, né? Nós somos comprando a nossa casa. Então, a gente vai, assim, é importante a importância das mulheres na vida dos homens, né? Hoje, o meu marido pode dizer para vocês que eu não estou mentindo, tá? Hoje, se talvez eu não fosse, encorajasse ele a dar sempre o próximo passo, estar junto com ele, quem sabe a gente não estaria onde a gente está hoje, né? Porque ele também vem de uma família que ele não é herdeiro, de muita luta, de muito trabalho. Então, a gente tem que fazer escolhas inteligentes, né? Desde escolher seu próprio parceiro é uma escolha inteligente, né? Então, escolher o parceiro de vida. Então, a gente começou lá, pequenininho, saindo do aluguel, de um apartamento de 45 metros quadrados. Depois disso, a gente foi morar na nossa primeira casa, né? E assim a gente foi construindo a nossa vida, né? Então, fiquei lá, passei 15 anos lá dentro do banco, trabalhando, aprendendo muito, sou muito grata. Só que após a pandemia ali, eu já vinha empreendendo, eu tinha uma loja online no Instagram de semijoias, né? Então, a Gabi Ju, que era uma marca própria da minha filha, da Julia Gabriela, né? De semijoia. Então, mas
eu pensava assim, pensei um tempo, né? Eu sempre quis empreender, ter meu negócio, porque já era desde o início, então, o próprio negócio, né? Vou dividir com o banco, vou diminuir minha carga horária, né? Vou trabalhar meio período no banco, meio período. Mas só que com o tempo tu passa a entender que não vai funcionar. Que tu tem que estar junto, tu tem que botar teu coração, tu tem que botar a mão, tu tem que estar junto, tu tem que botar tua energia. E aí eu comecei a nascer joias, né? Ali no Instagram e tal. E quem me conhece sabe que eu não sou fã, não era fã do Instagram, eu nunca fui de redes sociais, eu sou tímida. Vocês podem perceber, né? Eu sou tímida mesmo. Mas, sabe, então, tipo assim, pra enfrentar essa timidez e tudo mais, né? Eu tive que ir pro Instagram. Toda vez que eu tenho que falar com as meninas lá da Moça Biju, duas maravilhosas, elas sabem. Eu falo, mas é uma luta, né? Porque é uma coisa que é diferente do meu mundo. Diferente do meu mundo. Eu tava falando pra vocês hoje na frente de uma câmera, também é muito diferente pra mim. Se a Dani já fala assim, Ju, nós vamos dar uma palestra aqui em Torres, vai ter 2.000, 3.000, 4.000. Qual é o assunto? Qualquer um. Eu iria de boa sem estar nervosa. Agora eu tô nervosa. Tô nervosa, tô tímida. Sabia que falar em público é um dos grandes medos de todo ser humano, mais até do que da morte. Mas eu digo assim, eu não tenho medo do público, eu tenho medo disso aqui, daquilo ali. Ô, Ju, mas aproveitando tudo isso, me conta uma experiência que tu teve legal de um cliente que te procurou no banco. Experiência, tô muitas, né? E seleciona uma, assim, para nos passar essa importância da pessoa, da história das pessoas, porque muitas vezes a gente chega no banco lá e é aquele atendimento muito padrão. Sim. E pelo teu perfil, que eu vejo que tu sempre abraça as pessoas, tu quer ajudar as pessoas, tu conversa com elas e tu traz um aconchego muito legal, traz uma luz para as pessoas. Tu tem alguma história legal para contar? Então eu tenho várias histórias para contar, assim, né? Mas eu tenho uma história bem bacana que foi muito recente, marcou para mim aqui, marca até hoje, né? De um cliente que a primeira vez, o primeiro contato, ele fez eu bater muitas metas, tá? Ele fez bater muitas metas. Mas assim, ninguém chegava nele. Sim. Ninguém chegava nele para mostrar realmente a importância dos investimentos, né? Ninguém chegava nele. A primeira vez que ele me recebeu, me deixou esperando horas. Na verdade, não me recebeu. Na segunda vez que eu fui tentar uma visita com ele, ele me deixou esperando algumas horas, mas me atendeu. E a partir do momento que eu comecei a entender a história dele e quais eram as dificuldades que ele tinha, né? Qual era a necessidade dele, eu não estava preocupada. Eu estava preocupada em atingir a minha meta. Mas, ao mesmo tempo, eu estava preocupada em ajudar ele, né? Então, quando tu te preocupa em ajudar alguém, tá? Isso te traz um retorno bem maior. Quando as pessoas percebem que tu tá sendo interesseira, porque tu pode ser interessante, ser interesseira, né? Tem uma amiga minha que diz isso, né? Tu tá só interessado no meu dinheiro, não vai vir o retorno. Sim. Agora, quando o cliente percebe, isso aqui não é Moça Biju, tá? A gente percebe que o cliente está interessado em que ele consiga fazer a combinação do brinco com o colar, ou qualquer lugar. Tá resolvendo o problema, né? Exato. Ajudando ele. Então, quando tu percebe isso, que o cliente percebe essa questão que tu está querendo ajudar ele, tu tem um cliente para ti, tu tem para a vida, né? Então, esse cliente, quando eu disse, eu ajudei ele nessa solução, né, de onde ele colocar o dinheiro dele, deixar a família dele protegida, um rapaz jovem, muito dinheiro, só que estava com dinheiro no investimento errado, que se acontecesse alguma coisa com ele, a família estaria desassistida, porque teria que entrar com o inventário e tal. Eu tô falando de previdência aqui e tal, pessoal. Então, a gente conversou com ele, botou assim, não bota todos os teus cestos, né? Bota os teus ovos todos num cesto, vamos dividir. E agora, com esses dias de temporal que aconteceu, ele subiu no telhado e simplesmente caiu e morreu. E aí, então, assim, e o filho, acho, por participar de todas as reuniões, ele me manda ali, diz, olha, aconteceu isso com o pai, e a gente tá muito preocupado com isso e tal. Eu falei, não, fiquem tranquilos, porque se seguiram a mesma orientação que eu estava dando, eles não estavam desassistidos, porque existe uma empresa, existe toda uma estrutura, um patrimônio que tu tem que manter, né? Então, assim, são várias histórias. Por exemplo, estou te dando um exemplo, assim, de alguém que foi bem difícil de conquistar, alguém bem difícil de chegar, e que depois que ele confiou, que ele viu que a Ju não queria só bater a meta dela, mas sim arrumar uma solução, ou trazer uma solução para ele, eu ganhei, né, a confiança. E uma coisa que eu achei bem interessante nessa tua fala é a questão de não colocar todos os ovos numa única cesta, né? De diversificar
a carteira de investimentos, né? Então, eu queria que também, porque tu fez isso ao longo da tua trajetória, né? Exatamente. Como eu digo assim, a gente tem que tomar algumas decisões na vida da gente, né? Algumas decisões. Então, assim, eu começo pela história do nosso primeiro apartamento. Não era o que a gente queria, né? Mas a gente tem que dar o primeiro passo, né? Eu lembro, na época, a gente pagou, acho, 25 mil no apartamento, né? Logo em seguida, para comprar a nossa casa, a gente já estava na casa, na verdade. Estava na casa para fazer outros investimentos na casa, a gente vendeu por 90 mil reais. Então, qual é o investimento que daria a gente foi para o apartamento em 2008 e a gente foi para casa em 2010. Eu acho que a gente vendeu o apartamento, acho que uns 5 anos depois. Qual é o investimento que vai te dar este ganho nesse período? Não tem. Então, assim, claro, mas era um valor irrisório. Não, porque se eu não tivesse guardado, não teria. Tu pagou esse apartamento à vista na época? Não, a gente não pagou. É isso que eu quero dizer. Porque às vezes as pessoas têm medo de fazer o financiamento bancário. Mas o financiamento, se tu se organizar, e tu pode pagar de trás para frente, né? Paga uma primeira, paga uma última e tu vai ganhando dinheiro. E se tu resolve vender, quando tu vender, quita aquele financiamento, né? Então, a gente quitou esse, o primeiro que a gente comprou, pagava, já se usava FGTS, eu também, então a gente foi uma coisa que a gente quitou super rápido. Fomos para casa, damos um passo maior, né? Fomos para casa, não vendemos lá, alugamos, tá? Alugamos. Só que o que a gente percebeu? O que a gente tinha de retorno com o aluguel lá, mensal, era menos que se a gente botasse numa aplicação. Então, e a minha história aqui de Torres, né? Porque vir aqui para Torres, a gente sempre veraneou aqui. Eu veraneei aqui desde os 16, 15 anos. E quando eu conheci o Jason, o primeiro Réveillon que a gente passou foi aqui em Torres. Então, essa história foi construída aqui em Torres. Então, quando eu passava nessa rua, eu ficava aqui, nós estamos na Joaquim Porto. Lá no Valão eu ficava hospedada, eu vinha caminhando, Valão não, como é que chama? Riacho, né? Lá no Riacho, lá embaixo, lá. O Valão, Daí eu vinha subindo essa rua, um dia eu vou morar aqui. Eu pensamento da gente tão forte que eu vim morar aqui. O primeiro apartamento que eu comprei foi aqui nesse prédio. E não a casa do destino, a minha loja é aqui nesse prédio. Tá? Então, assim, cuidado com o que tu pensa, né? Eu digo, cuidado, pense positivo, pense em coisas boas. Quando tu passar um pensamento pela tua cabeça e é ruim, tira ele. Porque a gente tem que ter cuidado com o que tu pensa. E, então, assim, essa coisa, um dia eu vou ter um apartamento aqui. Então, a gente vendeu o apartamento lá, compramos outro em Cachoeirinha, de maior valor, né? E a mesma questão do aluguel. É um apartamento que não dá retorno. Não, onde é que vai dar retorno para nós? Receptores. Né? Então, a gente foi, né? Juntamos mais uma grana e tal, e compramos aqui em Torres. Apareceu a oportunidade, como eu diria, uma oportunidade, é uma decisão que você tem que tomar, né? Na época, meu marido falou assim, se a gente comprar um apartamento em Torres, a gente não vai poder melhorar de casa em Cachoeirinha. Ok. Escolhas. Escolhas. Só que assim, o que eu pensei? No verão, o que eu faço? Eu vou alugar, vou soltar uma grana para comprar o terreno onde eu quero, então. Ou para usar esse dinheiro para eu viajar. E aí eu poder usar o meu dinheiro para comprar o terreno onde eu quero, né? E aonde eu agora morava, antes de vir para cá, eu passava todos os dias na frente do condomínio, que era só bairro. Um dia assim, deixa eu morar aqui. Porque tinha casas bonitas no outro condomínio. É um condomínio lindíssimo, né? Que é o Friesle, Cachoeirinha. Eu digo que é de novela o condomínio. Um dia eu vou morar aqui. Fui morar. Fomos morar. Então, assim, compramos um terreno numa época que valia 250 mil. Hoje, tu não compra um terreno por 500 mil lá dentro. Tu não compra. Ju, mas tu tinha dinheiro para construir uma casa lá? Eu não tinha todo o dinheiro, porque eu tive que vender a minha outra casa e construir. O que eu fiz? Financiamento bancário. Só que o financiamento bancário, quando valorizou tanto aquele imóvel, ele ficou muito irrisório no mês. Ele fica pequeno. Tu entende? Porque depois, como é que nós vamos pagar essa parcela? Gente, isso é pequeno. Porque daí, assim, o terreno valia 250, tá? Ele já passou por 500 mil. 2 anos depois, eu valia 500 mil. 2 anos depois, eu estava indo o dobro. Eu quero que vocês me digam, se vocês souberem, pelo amor de Deus, me digam, qual é o investimento que vai te dar esse retorno dessa forma? Não tem. Não tem. Não é porque eu tô aqui com duas pessoas do ramo imobiliário. Mas quem me conhece sabe que eu conto essa história. Não vai te dar esse retorno. Aí construiu uma casa que na época custava 500 mil a casa. Tá? Daí tu soma que 250 de um terreno, mais 400 mil, 500 mil de uma casa. Vamos arredondar assim, 700 mil. Tu não compra uma casa lá dentro hoje por menos de 1.800.000. Agora, não compra. Em quanto tempo, Ju?
Isso eu tô falando de 2020 até 2023, 2022. Eu tô falando em muito pouco tempo. Só que tu tem que acreditar, né? Tu tem que acreditar que tu tá fazendo um bom negócio. Tu tem que tomar a decisão. Tu tem que tomar a decisão na hora certa. Porque se eu deixo pra tomar a decisão depois, o que acontece? Já não tá fora do meu alcance. Sim. Uma frase que certo, eu né? costumo falar, eu vou falar olhando lá para a câmera. Uma vida sem projetos é só um puxadinho e se torna, na verdade, só um vilarejo. E aí tu não consegue ver brilho onde tu mora, onde tu transita, o carro que tu anda, as pessoas que tu convive, tu não consegue ter uma vida saudável ali. Então, construa projetos na tua vida, mentalize isso para tua vida. Pega isso para ti, tu vai ver o poder que tu tem nas tuas mãos. E é isso que eu escutei de ti. Uma vez ali embaixo, tu falou, eu passei aqui na frente e eu falei que eu queria. Eu queria que... E dando continuidade na minha história, porque eu pulei, né? Então, assim, o que acontece? Fiquei 15 anos no banco. Sou grata, aprendi muito. Toda a expertise que eu tenho com negócio, com pessoas, com atendimento, foi lá dentro que eu construí, né? A gente deu certo nessa parceria durante esse período. Só que durante a pandemia, eu falei assim, bom, eu tenho o carro que eu quero, né? Que a gente quis, que a gente sonhou. Eu moro na casa dos meus sonhos, que eu desenhei todos os dias no meu pensamento. Ela era exatamente como eu desenhei, como a gente desenhou, sabe? Aí eu cheguei para o arquiteto e disse, quero assim, 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 porque ele já estava projetado há muito tempo. Quando a gente foi morar na nossa primeira casa, que a gente saiu do apartamento, foi pro Jais, a gente ia ficar 10 anos aqui. Só que como eu falo o poder das palavras, né? Deu exatamente 10 anos, de 2010 a 2020. Aí, e a gente só se dá conta depois, quando o tempo passa, e diz, realmente fechou os 10 anos, né? Então, a gente... E aí, quando eu decidi, né, vou sair do banco logo depois da pandemia ali, que eu decidi, vou fazer uma coisa que eu sempre quis, eu vou ir morar em Torres, por que eu tenho que esperar me aposentar? Por que eu tenho que esperar me aposentar? Se é uma coisa que eu quero, né? Por que eu tenho que esperar me aposentar? E aí eu cheguei em casa, né, cansada, enfim, estressada, tendo muito, não querendo mais estar naquele ambiente. Eu nunca fui uma pessoa que reclamei de nada, eu não reclamo de nada, eu nunca vou reclamar de nada, porque tu acaba te minando. Então, eu não reclamava do banco, eu não reclamava que estava cansada, nunca reclamei. Mas eu decidi, não quero mais isso pra mim. Só que eu também não quero ficar com a minha olha no Instagram. Eu quero ver pessoas. Eu preciso ter contato com as pessoas. Eu preciso saber da história delas. Eu preciso saber... Eu quero ter esse contato, então é muito bacana. Hoje, com a loja eu consigo assim, dizer muito o que eu sonhei, dizer, porque cada pessoa que entra, ela conta a história dela, conta a minha história, a gente tem uma troca. Não é só eu cheguei e comprei um brinquinho e fui embora, né? Muitas vezes eu aprendo muito com as pessoas, né? Então, era essa a minha coisa. Eu vou montar a minha loja. Aí eu chego em casa e falo pro meu marido, que eu disse que ele tem que botar limites, né? Falo pra ele assim... Jason, é o último ano que eu fico no banco. Daí ele olhou pra mim e disse assim, mas tu vai fazer o quê? Né? Eu falei, é o último ano que eu fico no banco e vou fazer o que você me disse. Tu entra lá no meu closet, tu olha aquele monte de coisa e diz, tem tanta coisa que tu poderia abrir uma loja. Eu vou abrir uma loja, mas não com as minhas coisas. Né? E vou fazer o que a gente dá um conselho às vezes pra uma pessoa. E eu sou uma pessoa assim, ó, eu acho que as pessoas deveriam, assim, quando ela dá um conselho para alguém, ela tem que seguir ele para o conselho. Tá. Eu jamais vou dar um conselho para alguém de algo que eu não faria. Então, há um tempo atrás, eu dei um conselho para uma amiga, disse, sai desse lugar que tá te adoecendo, vai fazer outra coisa, vai fazer o que tu quer. E aí, passou um tempo, ela estava fazendo o que ela quer, tem uma loja, ela é a Moça Biju em Uruguaiana, né? Então, com o passar do tempo, se puder um conselho para uma pessoa para sair de um lugar que estava deixando ela doente, e por que eu não sigo esse conselho, né? Por que eu não vou e não abro uma Moça Biju? Então, a loja Moça Biju, ela é uma franquia, ela tem 140 lojas espalhadas no Brasil. O que eu me apaixonei pela Moça Biju? Ela tem qualidade, ela tem preço e ela deixa a gente livre para trabalhar. Eu não tenho que dividir o meu lucro. Eu só tenho que dar lucro, né? Eu tenho que comprar com eles, que é isso que assusta o nosso preço, né? Óculos de R$25, brincos de 15, de 20, de 30, porque nós compramos juntos, né? Então, assim, comprando junto a gente tem preço e tem qualidade. Então, por isso que eu me apaixonei pela marca Moça Biju. E eu já sabia onde seria, que seria em Torres, né? Porque nós, aqui em Torres, eu digo nós, que agora eu faço parte, a gente precisa de lugares como a nossa loja, né? Como a minha loja, que tenha um bom atendimento, que tenha qualidade, que tenha preço, né? Então, a loja, eu me apaixonei pela Moça Biju, eu só precisava achar um lugar. E
Nada mais, nada menos que eu achei embaixo do meu apartamento. Embaixo do meu apartamento. Porque um dia, um sábado, eu chego aqui, a gente estaciona o carro. Eu saí de casa para o meu marido assim, ai, já vamos para Torres, não aguento mais ficar em casa e não aguento mais também procurar nada em Torres para onde botar a loja, né? E aí a gente sai da noite de casa, chegou 11 horas da noite, chega, tem uma plaquinha escrito assim, aluga-se. E eu falei, é aqui que vai ser a moça do jogo. E digo para você, Jabez, pra Dani também, muitos chegaram a mim e diziam, por que aqui? Por que aqui? Por que não foi lá pro centro? Por que não foi aqui? Porque aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Então, assim, acreditem. E Nada é por acaso, né? nada é por acaso. Acreditem no seu potencial, acreditem na sua intuição, no seu sentido. Então, assim, vai ser aqui. E hoje as pessoas que há um ano e pouco atrás diziam assim, por que tu não tá lá no centro? Ela dizia, eu pego meu carro, saio da minha casa e venho aqui comprar. Porque ela gosta da loja. Não, e aqui a nossa loja fica ao lado, né? A nossa imobiliária é ao lado da Moça Biju. E a localização é muito privilegiada, né? A gente está bem centralizado, próximo da prainha aqui, né? E próximo ao centro. Então, assim, é uma localização excelente. Uma localização excelente, só que ninguém acreditava no ponto, né? Tanto que só tinha imobiliárias aqui, né? Não, tô cercada de imobiliárias, na verdade. Agora que abriu uma outra loja ali. Mas, assim, a gente tem que acreditar. Então, eu vir para Torres, montar a loja aqui, tudo. Gente, foi tudo lá no meu pensamento, e foi vindo, foi vindo, foi vindo. A questão de eu vender a minha casa lá em Cachoeirinha, que desde agora já volto, né? Eu tinha muito medo, assim, dessa coisa, assim, de as pessoas vão achar que eu sou ingrata, porque eu sonhei em estar naquela casa, né? Eu desenhei aquela casa, ou penso assim, ambiciosa. Agora que a casa vale dinheiro, vai vender, né? Mas não, gente. Realizar sonhos só faz parte de poder realizar outros sonhos, né? Então, aquela casa foi construída para realizar aquele sonho e realizar outros sonhos. Então, eu vim para Torres para realizar o meu outro sonho, né? Então, as coisas foram se encaixando, a casa foi vendida muito rápido, achei o ponto da loja, pedi minha exoneração, foi realmente... a Ju é louca, não sei o quê, mas quem me conhece que veio conversar comigo, falou assim, é o teu perfil, tu é uma pessoa corajosa, e a gente tem que ter coragem para tomar muitas decisões, mesmo que a gente tem que ter medo, tá? O medo, ele é a dosagem, mas ele não pode deixar que isso... Que o medo seja maior. Exatamente, que isso te impeça de fazer as coisas, né? Então tem que ter o medo, mas tu precisa ter coragem, e como eu falo, acreditar, né? Como o superintendente veio conversar comigo para tentar, né, fazer que eu mudasse de ideia, ficar no banco e tal. E ele falou uma coisa assim que acho que valeu todos os anos meus dentro do banco. Quando ele disse assim para mim, Ju, eu não vou tentar te convencer para ficar, porque ele me deu as oportunidades e tal. E ele disse, olha, não é uma condição. Eu tô te comunicando, Já tô decidida, eu só tô te comunicando pessoalmente, antes de mandar um e-mail, em consideração esses anos de trabalho. Ele falou assim, não vou te convencer a mudar de ideia, porque eu tenho certeza que tu vai fazer dar certo. Porque se tu trabalhar em qualquer lugar, se a gente trabalhar com o mesmo empenho, com responsabilidade, né, com foco, vai dar certo. E se não tiver um cliente dentro da tua loja, tu vai pegar o chapéu e vai vender lá na praia. Porque conhece o perfil da gente, né? Então, essas palavras que ele me disse isso, eu falei, pô, então assim, realmente valeu todos esses anos na instituição, porque coisas que pensaram, não... Tem algumas pessoas que pensam, mas se der errado, nem vou escutar porque essa pessoa não me conhece. Não me conhece, né? Então é isso, assim, que eu tenho que dizer pra vocês. Quero contar uma história bacana de contar todo mundo. Aí comecei a montar logo. Lembrando, tá? Ela é tímida. Vai ter que passar. E aproveitando esse momento, queremos também desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres desse Brasil. Eu, especialmente, a minha esposa, minha companheira, amiga, braba, mas está sempre do meu lado para me defender, e em todas as minhas loucuras de empreendedorismo. Feliz Dia das Mulheres, Dani. Feliz Dia das Mulheres para minha vizinha, guerreira também, empreendedora, está sempre ali do lado todos os dias, batalhando e conquistando o coração de muitas clientes e de todo mundo que passa ali na frente. Feliz Dia das Mulheres. Quero desejar um grande abraço também para minha mãe. Feliz Dia das Mães das mulheres para minha mãe.
e para todas vocês que são guerreiras, e sem vocês nós passaríamos o maior trabalho nesse mundo. Então tá. Daí vamos encerrar agora. Encerramos agora.